Os pensamentos negativos podem surgir em qualquer momento da nossa vida, trazendo consigo uma série de impactos emocionais e físicos. Essas reflexões, quando persistentes, podem nos afastar de oportunidades e dificultar o equilíbrio mental e a saúde. Para entender melhor esse assunto, como podemos lidar com esses desafios, está aqui a psicóloga Grisiele Silva. Seja muito bem-vinda, minha linda! Boa tarde. Em bom estilo. Isso aí, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Que bom, vamos sentar e bater papo sobre esse assunto tão importante. Porque tem gente que acha que tanto o pensamento negativo quanto o positivo não influencia nada na vida. Tem gente que fala assim, eu vivo pensando em acertar na loteria, eu jogo e penso, agora eu vou ganhar, e nunca ganho, então esse negócio não tem nada a ver. Então vamos começar entendendo o básico, o que são exatamente os pensamentos negativos e como eles afetam a nossa vida diária. Bom, vou começar trazendo dados científicos que eu sei que você adora. Adoro. Né? Tem várias pesquisas que mostram o quanto esses pensamentos positivos e negativos afetam os nossos resultados na vida. Por exemplo, tem uma pesquisa muito legal que foi feito um experimento chamado experimento da maçã podre. Um experimento que foi feito com grupos. Dividiram-se ali várias pessoas em grupos de mais ou menos 5 pessoas cada um. Em alguns grupos, colocaram infiltrados pessoas com pensamentos negativos e que trouxeram isso para o grupo. E aí distribuíram atividades, as mesmas atividades para os grupos diferentes. E o que se percebeu nos resultados? Aqueles grupos que tinham pessoas com pensamentos mais negativos, eles tiveram 40% menor de aproveitamento nas atividades. 40%? 40%. Nossa, mas é muito. Além disso, foram grupos que tiveram mais problemas assim, de desavenças, de descontentamentos. O grupo teve mais dificuldade de se organizar, de se coordenar. Então, o pensamento negativo, a negatividade de modo geral, ela, além de trazer um resultado muito negativo, né, é visível, além disso, ela é contagiante. Então, quando você está muito próximo, durante muito tempo, de pessoas que têm esse pensamento negativo, que têm essa forma negativa de lidar com a vida, a possibilidade de você, entre aspas, ser contaminado por isso é muito grande. Então, nós temos resultados palpáveis, né? Nos mais diversos tipos de experimentos. Isso acontece e é real. Será que isso é contagioso porque, no fundo, a gente acha que nós não somos merecedores? Na verdade, é porque nós, seres humanos, somos altamente influenciáveis. Temos muitas pesquisas nesse sentido, muitos experimentos sociais que mostram isso. O tamanho da influência do grupo no ser humano. E isso não é, por si só, negativo. Pelo contrário, porque se nós estivermos, né, em torno de nós pessoas positivas, isso também vai nos contagiar. Tem aí uma linha de pesquisa que diz que nós somos o resultado das 5 pessoas com quem nós mais convivemos. Então, nós precisamos escolher bem quais são as pessoas que estarão ao nosso lado, né? O convívio, ele é algo muito precioso. Nós, seres humanos, temos uma necessidade social. Nós nos construímos como ser humano no contato com outro ser humano. Então, não é negativo essa influência, é natural do ser humano. Mas isso vai depender de como esse grupo que está à minha volta se organiza. Se eu convivo com uma pessoa muito negativa do trabalho, que fica minando a minha autoestima... Muito comum. Já aconteceu da pessoa largar o emprego, sair do emprego. Muito. Porque eu quero ter uma saúde mental. Porque a gente fala em saúde mental, as pessoas pensam logo em loucura, mas saúde mental é você cuidar dessa coisa que está te incomodando, não é isso? Exatamente. Então, se eu estou vivendo um ambiente tóxico dentro do trabalho, que isso está me afetando, e eu peço conta,
E às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas você fez uma loucura dessa, você trabalha num lugar tão legal e tal, e a pessoa se acha, não, mas eu prefiro salvar a mim mesma. Sim, tá acontecendo... essa pessoa está correta, inclusive. Né? Não estou dizendo que a gente vai ser irresponsável e sair por aí chutando balde, como se diz, né? E também não tolerando nada. Não é isso que eu estou dizendo. A gente precisa ter uma certa tolerância à frustração. Mas aí é uma coisa mais. Quando isso é de um modo exagerado, ou seja, isso está acontecendo o tempo todo, tem alguém o tempo todo me colocando para baixo, tem alguém o tempo todo dizendo que eu não sou capaz, tem alguém o tempo todo dizendo que aquilo que eu faço não é bom. E não num sentido de me ajudar a melhorar, de me ajudar a evoluir. Não, somente com o objetivo de me rebaixar, ali tem uma questão que precisa ser vista. Se essa pessoa não vai sair de lá, se você não tem como ir para ter outros pares, porque às vezes acontece dentro da empresa, né? É possível que você tenha outros pares. Quando isso não é possível, aí essa pessoa realmente precisa refletir no que são as prioridades dela. E se for possível que ela deixe aquele ambiente para que ela tenha um ambiente mais leve, com certeza a saúde mental dela vai agradecer. O que o pensamento positivo assim, eu quero ter um pensamento positivo, mas eu não quero que nada negativo entre. Qual que é o exercício que eu tenho que fazer? A primeira coisa é um exercício, eu já falei aqui várias vezes disso em outros momentos, é o exercício de confiança na vida. Se nós não confiamos na vida e na força maior que tudo conduz, né? Que cada um dá um nome, para mim é Deus ou Pai Eterno, para outras pessoas tem outros nomes. Mas se essa pessoa ela trabalha essa confiança na vida e na força que tudo conduz, é muito mais fácil dela controlar esses pensamentos. Porém, eu já também falei aqui em outra oportunidade, que isso se forma desde o ventre materno. Não tem um botãozinho que a gente aperta e isso acontece. Isso vai se construindo ao longo do tempo. Então, como se deu essa gestação, como se deu essa concepção, até ali o momento da concepção, ele é importante, a personalidade começa a ser moldada ali, né? Como se deu essa gestação, como estavam essas pessoas, como estava essa família, como essa pessoa foi recebida no nascimento, isso faz uma diferença enorme. Como essa vida continuou acontecendo na primeira infância, tudo isso vai dizer do quanto eu serei mais confiante ou menos confiante na vida. Então, pessoas que vêm de uma gestação onde o útero, por algum motivo, foi um ambiente mais tóxico do que saudável, e isso pode acontecer por muitos motivos. Mães fumantes, mães alcoolistas, mães que usam drogas, mães que vivem num ambiente tóxico em que elas são maltratadas, rejeição da gravidez, inúmeras lares conturbados de brigas, a mãe passando por um momento difícil da vida, porque às vezes não tem a ver nem com briga, mas às vezes é a mãe que está passando por alguma questão. Tudo isso faz com que esse útero ele se torne um ambiente com um nível de estresse muito grande, porque todas essas situações fazem com que o corpo da mãe libere muito cortisol, que é o hormônio do estresse. Esse cortisol ele chega diretamente para o bebê lá no ventre. Então esse ambiente fica carregado de cortisol. É uma gestação onde esse bebê está sob forte estresse por um tempo muito prolongado. É muito difícil eu dizer para esse adulto que foi esse bebê que ele simplesmente precisa confiar na vida. Se ele não olhar para essas questões, né, se ele não ressignificar essas situações vivenciadas, não der um novo significado para situações difíceis que foram vividas, é muito difícil que ele vire essa chave. É possível? Sim. E a terapia ela traz resultados incríveis. Mas a terapia convencional, ela trabalha no nível da consciência. E nós não temos consciência do que aconteceu. Tem coisas que a gente sabe, né? Alguém me contou da gestação, do como foi isso, como foi aquilo. Então, em alguma esfera eu tenho a consciência do que aconteceu, porque eu fiquei sabendo. Mas é diferente de eu ter acesso àquela informação, no sentido de que o que eu senti, como eu vivenciei aquilo lá naquele ventre. Quais os aprendizados que eu tirei? Quais os significados que isso tem na minha vida hoje?
como isso está impactando diretamente. E aí fazer essa ligação, essa ponte, me faz perceber. Então eu preciso atuar aqui nesse fato, dando um novo significado, olhando para esse aprendizado, para essa crença, para que eu consiga modificar o resultado aqui. Tá, aí tem uma mãe que está nos vendo, ou uma avó que está nos vendo agora, e que está lembrando que a gestação dela teve alguns pontos que você falou, ou vários, ou pelo menos uns 5, e ela está falando, então pode ser por isso que o meu filho ou minha filha ainda não tem a confiança de ser uma pessoa positiva. Mas aí, doutora, o que eu faço? Busque um profissional que conheça dessa área. E vou te adiantar que são poucos. Apesar de ser um fato tão importante, a psicologia pré-natal já é tão antiga, já se estuda tanto sobre isso há tanto tempo, mas técnicas efetivas para isso são pouquíssimos profissionais que consigam. É por isso que eu faço tanta questão de divulgar, de dizer, olha, isso existe, é possível olharmos para isso, né? E sempre que eu venho aqui, tem sempre pessoas me perguntando no Instagram e eu dou direcionamentos. Às vezes eu até indico, quando eu conheço na cidade, eu indico pessoas que possam fazer. Eu tenho alunos espalhados em vários lugares do país e que eu indico alunos meus que possam acompanhar aquela pessoa, porque é uma técnica muito específica que só pode ser feita presencialmente, né? Então, é algo, inclusive, por responsabilidade. Eu sempre dou esse recado aqui. Se alguém estiver te vendendo isso e dizendo eu faço online, tome cuidado. É algo muito forte. Muito delicado, né? Muito delicado, e o terapeuta precisa estar ao seu lado. Porque nós não sabemos o impacto do como vai ser quando você entrar em contato com esses traumas. Então, precisa ter alguém especializado ali. Então, se você tiver dúvida em casa e quiser saber mais, e quiser, né, até indicação, se eu souber na cidade que você estiver, se você não estiver em Goiânia, eu te indico com o maior prazer. Eu costumo dizer que quanto mais pessoas cuidarem disso, melhor o mundo vai estar. Com certeza, isso é o caminho para melhorar tudo, inclusive o meio ambiente. Com certeza. E eu fico pensando que isso tudo que você está nos falando, está nos trazendo, seria como que eu vou fazer uma casa, eu vou construir uma casa. Mas para que eu construa essa casa, primeiro esse terreno tem que estar bem limpinho, tem que estar aplainado, tudo certinho, para fazer um bom alicerce e daí erguer essa casa. Exatamente. Com essa forma de trabalho, nós vamos direto ao alicerce. Muitas casas estão desmoronando. Muitas pessoas estão desmoronando na sua convivência, não só com as outras pessoas, mas com elas mesmas. E às vezes a questão não está lá no trabalho com aquela pessoa difícil. Às vezes aquela pessoa do trabalho, às vezes ela é só um gatilho para trazer aquilo que está lá no alicerce e que ela nem tem acesso a essa informação. Né? Então, nós precisamos olhar para o que está acontecendo à nossa volta, com certeza, precisamos cuidar, precisamos olhar para as pessoas que estão à nossa volta, precisamos escolher melhor os ambientes que nós vamos, até as músicas que a gente ouve, porque tudo isso carrega uma energia. Nós, seres humanos, somos seres de energia, como tudo o que está no planeta, né? Não sei se você já deve ter percebido, você é uma pessoa muito perspicaz. Quando a gente convive com uma pessoa, não precisa nem ser uma convivência de muito tempo, não. Você chega num lugar, você senta ao lado de alguém, você fica meia hora com alguém e esse alguém só reclamando da vida, você sai de lá pesado, cansado, aquela sua energia foi embora, minou a sua energia. Eu costumo dizer que essas pessoas são vampiros, fica sugando a gente. Exatamente, sugam. Ao mesmo tempo, da mesma forma, quando você chega num lugar e conhece alguém que é uma pessoa autoastral, que é uma pessoa legal, que é uma pessoa que te coloca pra cima, que traz assuntos interessantes, que te... automaticamente, você pode ter chegado cansado, com preguiça, nem queria muito ter vindo, mas a hora que você vai sendo envolvido naquela conversa, aquilo vai te abastecendo e você sai de lá melhor do que você chegou. Porque nós somos seres sociais, nós nos fazemos no contato com o outro, mas precisamos olhar à nossa volta, escolhermos e inclusive começar a dizer não para algumas coisas. Tem lugar que a gente já sabe que não vai nos fazer bem. E por que a gente insiste em ir? Né? Olha, vamos voltar ao comecinho da nossa conversa, que você falou
acreditar na vida, acreditar em alguma coisa que você coloca o nome que quiser, Deus, Pai Eterno, Nossa Senhora Aparecida, meu anjo da guarda, que seja. Ou talvez seja a natureza, sei lá, cada um em alguma coisa. Mas essa crença, se você não está com esse alicerce fortalecido, procure fortalecê-lo para que essa avó que está nos vendo agora, essa mãe que está nos vendo agora com um filho de 30, 40, 50 anos, mas o meu filho já está com 50 anos, já tem a família dele e continua desajustado. Meu Deus, o que será que aconteceu? Pode ser isso. Simples assim, uma questão de terapia. Entra no seu Instagram, que é... @Grisiele_Silva_psicóloga e tem o do meu espaço, que é @espaçobeijaflor.oficial.